Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Tem alguém nos dando a honra, a alegria da sua visita hoje pela primeira vez? Se tiver, dá um tchauzinho aí para mim, por favor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor por essas vidas aí. Fica com a mão levantada. Se você ainda não recebeu um presente, alguém vai chegar até você com um presente, ok? Vamos orar? Estenda a mão para cá. Você que está acompanhando a transmissão, que Deus te abençoe poderosamente. Se você está ouvindo em alguma das redes sociais, que o Senhor use essa palavra com o efeito que ela tem aqui, para que ela se cumpra poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Pai, quero me colocar diante do altar, me usa como instrumento nas tuas mãos, peço perdão pelos meus pecados, os meus erros, me coloco humildemente na tua presença, dizendo, sou dependente de ti, teu Espírito Santo, usa essa palavra para que nós possamos avançar, que os códigos espirituais, os preceitos, os desígnios que o Senhor tem para isso, ó Pai, que o entendimento no campo do Espírito venha sobre a nossa mente, que ele transpasse e que ele possa tocar os nossos corações, que nós possamos ser cheios, impactados pela tua palavra, que ela venha frutificar a 100 por 1, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Estou ministrando uma série de palavras falando prosperará. Amém? Prosperar, embora a gente tenha essa visão às vezes, né? A gente pensa, meu Deus, prosperar é só dinheiro, outras coisas. Olha para quem está do seu lado e fala, não é só isso, né? Na palavra prosperar na Bíblia não significa, também obviamente significa ganhar, mas ela tem o significado de avançar, de crescer. A sua vida não é a mesma. Alguém te vê hoje, alguém te vê amanhã, alguém te vê daqui 10 anos e fala, você não é mais o mesmo. Amém, amados? Na essência, obviamente, porque todos nós, homens ou mulheres, podemos ser iguais a Jesus. Como que Jesus fala? Ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quanto mais manso, mais humilde de coração. Manso é uma palavra interessante, porque Moisés falava que ele era o mais manso da terra e bateu na rocha, arrebentou com o Egito. Então mansidão também não diz respeito a um comportamento de ser pacato. Mansidão significa um comportamento de obediência completa a Deus. A Deus. Estava meditando ontem, né, na viagem no Evangelho de João, e alguns comentários judaicos falando sobre que no Evangelho de João é citado que ele vira as mesas logo no começo. Aí alguns historiadores falam que pode ser que ele tenha virado as mesas mais do que uma vez lá no templo. Então por que eu estou falando? Se Jesus fala que ele era manso, ele entrou num lugar onde a adoração estava toda bagunçada, ele chutou as mesas, pegou um chicote de corda e chicoteou os outros, isso aí não parece muito manso. É ou não é verdade? Sim ou não? Agora ele foi manso para com quem? Para com Deus. Porque Deus falou, isso está errado. Ele foi lá e não se importou com nenhum homem. Chacoalha quem está do seu lado e fala, obediência a Deus. Amém, amados? Não é isso? Moisés falou para Faraó, deixa meu povo ir, deixa meu povo ir. Praga, coisa que acontece, ele fala, nunca houve alguém tão manso quanto eu. Falei, uau, que manso. Matou um egípcio. Na briga, não é verdade? De verdade. Foi tentar fazer as coisas do jeito dele, e ele fala que não houve gente mais mansa na terra. Eu, graças a Deus, ainda não matei ninguém, nem quero, em nome de Jesus. Eu tenho um alvo para matar, minha carne, é o que Paulo fala, não é isso? Todos nós, matar mesmo, Paulo fala, mismurro, né, luto, ok. Então prosperar significa avançar, para que você não seja mais o mesmo. Então olha para uma pessoa bem bonita e fala, depois dessa série de ministrações, você vai avançar. Amém? O tempo passar não é significado que as coisas vão melhorar. Alguns já perceberam isso, infelizmente, na prática. Então eu estou falando sobre algumas coisas. Eu usei os patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó, para estruturar alguns códigos que o Senhor foi colocando de geração em geração, e maneiras que Ele foi ensinando eles a romperem com ciclos, e para que eles pudessem avançar. Agora eu vou para o Prosperidade 2, assim, no sentido que eu saio agora dos patriarcas e vou começar alguns outros personagens bíblicos até a gente fechar em Jesus essa série e mostrar como Jesus agia. Ele é pleno em todas as coisas, tudo é uma sombra de Jesus. Então eu falei de Abraão, eu falei de Isaac, falei de Jacó. Hoje eu vou usar José. Quem já ouviu falar de José do Egito? Ou assistiu uma novela, um filme, um desenho? Alguém já? José que interpretava sonhos, tinha todas aquelas questões, e eu quero contar a história de José. Eu vou frisar em alguns anos, eu devo, são 5h41 ali, 43 na verdade. Então eu vou tentar fazer em uns 50 minutos, pode ser?
mas é bastante coisa, então eu vou andar no texto. Eu sugiro que você leia depois isso na sua Bíblia, lá na sua casa, que você vai gostar, de verdade. A história é muito legal, muito gostosa, mas eu vou tentar ir do ponto a ponto. Então primeiro eu vou voltar a Jacó, posso? Então vamos lá, por favor, me ajudem. Isso, Gênesis 30, 22, 23, diz assim, leia comigo, depois a gente lê o 25, na verdade é 22, isso aí mesmo, vai. Lembrou-se Deus, ouviu-a e a fez fecunda. Ó, deixa eu explicar algo aqui. Lembra que, ó, Abraão, para nascer Isaac, batalha. Isaac, para nascer Esaú e Jacó, batalha. Jacó, para que pudesse nascer José, também, batalha. Demorou, a outra irmã dela teve um monte de filhos antes, mas o Senhor lembrou. Ok, vai. E ela concebeu e deu à luz a um filho e disse: Deus me tirou o vexame, me deu um ramo que frutifica. Agora eu tenho um ramo. Por que fala um ramo? Porque ele vai ser o começo de uma casa, é um filho homem. Amém, amados? Que pode dar continuidade à casa, nome e outras coisas dentro daquela cultura. Ok, vai. Depois 25 diz assim, ó. Aí ele falou, e dei a ele o nome de José. José é bem peculiar porque a mãe deu o nome e o pai não alterou, manteve aquele nome para ele. Vai. Tendo Raquel, disse Jacó a Labão: e a minha terra. Deixa eu pregar sobre isso aqui um pouquinho. Há momentos da nossa vida em que nós entendemos que algo aconteceu, que eu vou frutificar e eu não posso mais permanecer no mesmo lugar. Aqui ele estava trabalhando, era o 11º filho, 11 significa transição, e ele percebe, nasceu José, agora uma das minhas esposas frutificava, a outra não, agora as duas frutificam, não tem mais como eu ficar na casa do meu sogro, não tem mais como eu ser roubado, ter meu salário trocado 10 vezes, todas as outras coisas. Por que você está falando isso, pastor? É importante que você entenda, você perceba pelo Espírito que quando algumas coisas acontecem na sua vida, não pode mais permanecer naquele lugar. Há coisas de Deus que são preciosas demais para nós, para que nós não as deixemos como está. Vou exemplificar, posso ou não? E não há problemas nenhum nessas questões, mas deixa eu explicar um movimento que eu vi acontecer nos últimos anos com muitas crianças da igreja. Escola é cada vez mais um desafio, quem concorda comigo? Sim ou não? E eu não tenho problema nenhum em estudar escola pública. Estudei sempre em escola pública. A vida inteira está o Noril aqui, ó, meu amigo que me trouxe para Jesus, que ele não gosta que eu fale dele, mas eu sempre falo, né, Yuyu, seu pai, né, que me conheceu também, estudou em escola pública, sempre sabe disso, sempre foi assim na nossa vida, não tem problema nenhum. Mas depois de um tempo que as coisas começaram a melhorar de escolas aqui na fazenda, qualidade de escola, valores da escola, começou a ter um movimento muito grande dentro da igreja, da maioria dos nossos, colocar os filhos numa escola melhor. Quem pode dar glória a Deus por isso? Quem tem a condição, nem todo mundo tem, e não tem problema, a gente vai andando a cada etapa, mas pelo menos já mudou a cabeça de muita gente de falar, eu preciso investir nos meus filhos. E eu realmente não teria muitos problemas dos meus filhos estarem inseridos em um tipo de ensino, porque eu sei que eu tenho que ser a maior influência sobre eles, e nenhum lugar vai ser perfeito. O lugar onde vai se ensinar na palavra é na igreja. Na escola tem que ensinar a ler, escrever, não é isso? E não fazer outras coisas, mas é ensinar conhecimento. Não é bem assim que acontece. Mas por causa dessas questões, o que eu comecei a perceber? Um grande número de pessoas, proporcional à igreja, do que eu sempre acompanhei nos 12 anos que eu estou aqui, começou a fazer isso. Ou seja, chegou a algo importante na minha vida, ou chegou um momento da vida do meu filho que eu entendo que eu preciso investir. Quem pode dizer amém? Tem coisas que Deus faz na sua vida, tem momentos da sua vida que você entende que você precisa preservar. Normal acontecer, chega, pessoas às vezes estão na igreja, sai, depois de um tempo tem filho e fala, não, agora preciso voltar para a igreja. Por quê? Porque eu estou vendo as coisas que estão acontecendo aí fora, eu não posso deixar meu filho viver nesse ambiente. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Chacoalha quem está do seu lado e fala, saiba transitar. O segredo de Jacó é esse, habitar em tenda, saber transitar. Quando ele percebeu, chegou José, tem um ramo, a mãe profetizou, falou, esse é ramo frutífero. Cara, se é um ramo frutífero, eu não vou deixar ele aqui na casa de Labão não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Conseguiu fazer entender? E assim começa a história de José. Vai, por favor. Capítulo 37 começa a história de José. Eu gosto da história que fala assim, ó, e esta é a história de Jacó. Aí na sequência começa a contar de José, porque filho é continuidade. Meu pai estava aqui de manhã quando eu estava pregando, meu pai estava com uma jaqueta assim meio crua, assim, bege, sei lá que cor que é, não entendo tanto de paleta de cor, mas parecida com a minha assim, mas não era mais esverdeada. Aí eu falei, pai levanta aí, o pai levantou, eu falei, olha lá meu pai, ó,
Quem vê o filho, vê o pai. Né? Quem conhece meu pai, muito parecido, olha o jeito, fala, esse é o pai do pastor, não há nem o que questionar. Mas por que você está falando dessas coisas, pastor? Porque quando começa a contar a história de Jacó, ele vai direto para o filho. Os filhos são a sua continuidade. Ninguém é apresentado na Bíblia, quem lembra quando eu falei os propósitos de Cristo, demonstrar o Pai, ninguém é apresentado na Bíblia sem antes ser apresentado o seu pai. A Bíblia é um livro, é uma história familiar. Fulano que veio de Beltrano e assim por diante. Ok, e o que aconteceu com José? Vamos começar a pegar os códigos espirituais que José nos dá. José é a melhor tipificação de Cristo que a gente tem, uma das melhores do Antigo Testamento. Tudo na Bíblia fala de Jesus. Tudo. Cada personagem bíblico na história, em parte da sua vida, ele vai refletir algo de Jesus. Naquilo que Deus fez na vida dele, ele vai refletir Jesus. Tanto nas coisas que ele sofre, quanto nas coisas que ele tem sucesso. José é uma dessas tipificações. Moisés, que escreveu Gênesis, ele não atribui nenhum pecado a José. José, então, particularmente, como o outro que eu vou ministrar, qual que é o outro que não tem nada atribuído também de pecado? Rodrigo. Você sabe? Tem um outro que não tem pecado. Os outros que são mais velhos na igreja lembram. Você lembra, Paulo? Vocês não... Sério? Daniel. Também não tem. Nada atribuído a ele de pecado, né? Mas ok, não tem problema. Quando eu pregar Daniel também. Mas José, posso contar a história de José? Ele não era querido pelos seus irmãos, ele tinha um propósito, ele ganhou túnicas, o pai o amava, amém, amados? Depois no decorrer da história você vai ver o que acontece com ele. Ele é vendido, assim como Jesus foi vendido pelos seus próprios irmãos. Ele é exilado em um outro lugar. Ele, no final da história dele, o que ele faz? Ele ganha o povo, todo mundo, por causa dele interpretar os sonhos, né? Ele compra o mundo inteiro. As pessoas dão todas as suas riquezas para comprar comida. Depois as pessoas dão suas terras. Depois elas se vendem como escravas. Ou seja, ele conquista o mundo inteiro sem levantar uma mão, sem levantar a espada, só com uma revelação de Deus. Então ele é um simbolismo de Cristo. É vendido da mesma forma, amém, amados? Não tem pecado, passa pelo Egito sem se contaminar. Então é a tipificação é a tipificação. Encontra sua noiva lá, restaura ela de um outro sacerdócio, traz para o sacerdócio dele, igual Cristo fez. Não estamos mais nos impérios das trevas, fomos trazidos para o reino da maravilhosa luz do Filho. Juntei dois textos, né? Mas é isso que fala, ok? Então, e o que José tinha que era diferente? Vai lá, teve José e o relatou. Por isso eles já odiavam ele, porque ele tinha 17 anos, fala o texto anterior. Tinha José quantos anos? Tinha 17 anos. Tinha José quantos anos? Tem alguém que tem 17 anos aqui ou não? Levanta a mão. Ótimo, alguns. Por que eu estou falando com vocês disso? Deus usa os jovens. Amém, amado? 17 ou menos. José tinha quantos anos? É que eu vou perguntar lá na frente depois. Quantos anos ele tinha? Pastor, sou ruim de conta, não tem problema, alguém vai te ajudar. Né? Tinha 17 anos, quando ele já cuidava, diz que ele andava com os filhos de Zilpa e Bila, das concubinas, e trazia más notícias dos seus irmãos para o seu pai. Ele era o 11º filho, tinha mais um só depois dele, e ele já fiscalizava o trabalho dos irmãos mais velhos, que davam um golpe, estavam sempre fugindo com as coisas, sempre aprontando, sempre tumultuando. E por que isso era um problema? Porque você juntava para sua própria casa, era a herança de todo mundo, e eles consumindo a herança, desperdiçando, não cuidando dos rebanhos, não alimentando, não fazendo. E José ia cuidar disso. Eles já não gostavam disso. Fora isso, a Bíblia fala que ele é filho da velhice. Filho da velhice, irmãos, é assim, ó. O pai dele era um pai-vô. Deixa o menino fazer o que quer. Não fala que tinha nada de ruim nele nessa questão, mas a Bíblia fala que ele era filho da velhice, por isso Jacó o amava. Deu uma túnica diferente para ele. E os irmãos começaram a ter ciúme. E aí ainda a Bíblia fala que ele tem um sonho, ele relata o sonho. Deixa eu te contar uma coisa, quando você tiver sonhos diferentes do ambiente que você está, provavelmente você será odiado. Quando o Senhor te mostrar algo que Ele não está mostrando para outros, se você não souber o momento de contar, ou como falei, porque a Bíblia fala que o seu pai guardava os sonhos do coração, mas seus irmãos o odiavam. Mas deixa eu te contar algo aqui, ó. Deus dá sonhos. Deus, Ele tem um plano individual para a minha vida, para a sua vida. Tem coisa que Ele colocou na sua vida que é um desejo, que é um sonho, que não é na minha. Não é na minha, e não tem problema nenhum. É importante que a gente saiba que nós somos diferentes, e que há sonhos e que Deus cumpre os sonhos. Amém, amados? Cumpre o sonho. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Meus caminhos são mais altos que o céu, assim como os céus distam da terra. Meus sonhos são mais altos. Quando a gente imagina algo e a gente pensa, às vezes é um vislumbre, quando você está sonhando algo do que Deus quer te levar.
Se você já sonhou algo, já teve um desejo de algo, Deus pode te levar. Vou falar aqui do meu amigo Noril, que me conheceu quando tinha 11 anos. Quem vem, eu trago as coisas para o pessoal aqui. O que a gente fazia no final de semana? Não? Basicamente, o que é? Na rua, ficava na rua, fazendo o quê? Jogando bola e o que mais? Bola e vôlei era basicamente as coisas, né? Esses dias eu contei a história do seu irmão entrando num jogo de futsal, quando o Eide derrubou um cara no Nikkei. Meus filhos falam para eu contar todas as vezes essa história. Aí hoje eu falei que o tio Nô ia lá, ele fala, o tio Nô estava na história? Eu falei, tava, ele era o goleiro e ele é irmão do Eide, não acredito. Então hoje eu vou contar essa história de novo depois. Do seu tio, viu, Will? Sabe o que era a minha vida quando criança, assim, nessas coisas? Eu ia com o Noril na igreja, na Hollins de manhã, chegava 2 horas da tarde, ou eu e ele sempre antes, 1h, meio-dia, almoçava, armava a rede, colocava lá, tinha uns canos de PVC, a gente tinha nossos postes, nossas coisas, que o Noril é engenheiro, mas ele sempre foi engenheiro, a gente já tinha uma tabela de basquete oficial regulável, vivia assim, né, casa na árvore, morava lá na Vila Oficinas, e ele é um engenheiro dessas coisas, eu era só o falador, mas eu tentava ajudar. Mas por que eu estou falando isso? Sabe o que era a minha vida, irmãos? Voltar da escola de manhã, pegar a bola de futebol, colocar na frente do portão e dar bicuda nos meus irmãos e falar, Romário, foi dele, vestir de camiseta de futebol, não é não? Sempre, ou armar a rede de vôlei na rua, jogar vôlei na rua, ruim, mas tinha um sonho. Talvez outro falava, é baixinho, como é que vai viver todo esse tipo de coisa? Quando Deus coloca um sonho no seu coração, é muitas vezes uma forma dele te mostrar que ele consegue fazer algo na tua vida que ninguém pode fazer. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Sim ou não? Por que você está falando isso, pastor? Porque nem todo mundo tem aquele mesmo sonho que você. Dos meus sonhos, eu vou falar desses meus de criança, Noril pode confirmar isso. Ser um jogador de futebol, não é necessariamente ser eu queria ser também, mas eu queria um dia entrar num campo, eu queria estar num vestiário, eu queria ver as coisas acontecerem. Vou te contar, Deus fez. Não era o sonho do Noril, por exemplo. Não era mesmo. E mesmo a gente vivendo junto, crescendo junto, convivendo junto a vida inteira. Sou um padrinho de casamento um do outro. Ele gostava tanto de mim que ele casou com uma mulher que nasceu no mesmo dia que eu. Vou contar uma coisa triste aqui, ainda bem que triste não, é boa, particular, mas que foi graças a Deus que foi muitos anos atrás, que hoje ia ser estranho. Quando o Noril casou, ele comprou um pacote lá de dia do noivo e da noiva, só que a Márcia ganhou algum outro melhor, daí ela foi num upgrade, ele se ligou para mim e falou, tô com pago aqui, almoço, massagem, um monte de coisa no hotel, no dia do meu casamento, não tem com ninguém para desfrutar, vamos ficar junto aqui, sabe o padrinho? Fui lá fazer um dia do noivo, aí eu entrei no dia do padrinho, me arreguei, fiquei no hotel, massagem, ainda bem que era outro período, que hoje ia ficar estranho, meu Deus, o que está acontecendo? Por que você está falando essas coisas, pastor? Porque mesmo a gente convivendo junto, os sonhos eram diferentes. Se Deus te colocou um sonho, vocês estão aqui comigo, amados? Deus não é de brincar com as pessoas, esquece isso aí, Deus é todo poderoso. A gente cantou aqui, vitorioso és, na tempestade está. Amém, amados? Se Ele coloca um desejo no teu coração, é que Ele tem toda a capacidade de fazer com que aquilo se realize. Hoje eu estava aqui de manhã, o Alan estava aqui comigo. Estava cheio também de manhã, dia de apresentação, né? E todo mundo vem para a igreja. Sei, essa coisa da galera vem, né? Aí eu olhei para o Alan e falei assim, Alan, levanta, olha aqui, Alan. Porque no primeiro culto que eu preguei, que estavam Moisés e a Raquel, que tinha 3 pessoas que eu falo, e não, lembra, Moisés? Dá as mãos para quem está do seu lado, só vocês 3, só a família deu uma mão. Vamos profetizar, esse é o dia mais vazio da história da Fazenda Rio Grande. Deus vai fazer grandes coisas. Vocês estão aqui, amados? Por que você está falando isso? Deus tem algo maior para a sua vida. Deus quer que você prospere, avance. Prosperar é avançar. Deus quer que você avance. Alguém tem que te ver amanhã. Eu não estou falando por mim, mas essa é a real realidade mesmo. Gostoso assim de ver assim. Ontem um irmão chegou para mim, eu preguei lá no congresso lá do Rio Grande do Sul de homens. Aí chegou um irmão mais velhão, tal, de uma igreja do interior lá e falou... Chegou para mim quando eu estava andando ali. De onde você veio, cara? Eu falei, Fazenda Rio Grande. Ele, onde é isso?
da região metropolitana de Curitiba. Ele olhou por causa dos outros figurão que estavam pregando e falou: o que você está fazendo aqui? Tipo, como é que caiu que você foi pregar aqui nesse congresso aqui? Aí eu falei para ele: você já viu uma tartaruga em cima da cerca? Daí ele: tartaruga não sobe em cerca. Eu falei: então, por que ela está lá? Dele: alguém deve ter colocado. Eu falei: esse sou eu. Deus sabe onde Ele vai te colocar. Seus sonhos são diferentes das outras pessoas. No meu sonho era pregar, viver do evangelho, viajar pregando, fazendo as outras coisas. Era também num período da minha vida viver do esporte, ver coisas, subir em pódio, comemorar. Não fiz como atleta, fiz como técnico depois. Mas estou conseguindo fazer, entender? Eu só estou dando um exemplo porque assim, porque do cenário de onde eu saí era impossível isso acontecer e não tem como eu atribuir nada a mim. Mas se Deus te deu um sonho, Ele vai fazer. Só não deixe seu sonho se perder. Às vezes o seu sonho é uma família, é algumas coisas. E é. Hoje eu vim com o Uber, eu vim conversando com ele, falando, ele contando que estava chateado com a igreja. Eu falei assim, você vai. Daí eu falei: então, você está me pegando no aeroporto e você está me levando direto para a igreja. Eu vou para a igreja. Eu não falei que era pastor, né? Falei: estou indo direto para a igreja. Ele: quanto tempo você está nessa igreja? Eu falei: cara, 12 anos e eu era 5 anos antes lá da igreja de Curitiba. Mas vou falar uma coisa para você, eu já vi muita coisa acontecer, eu já vi muita coisa errada, mas eu não posso negar o que Deus fez na minha vida. Eu não posso negar. Eu não tenho, cara. Eu tenho uma família, cara. Tenho 2 filhos. Meus filhos são bonitos, são da idade mais ou menos dos seus. Eu sei que não é por mim que as coisas acontecem assim. Vamos orar? Pai, dá sonhos de novo aos teus filhos. Para aqueles que perderam os sonhos nessa estação, que o Senhor desperte do profético, do desígnio, do destino que eles têm em Ti. Restaura aqueles sonhos, propósitos, coisas que aconteciam, coisas que estavam lá atrás, ó Pai. Joga água, que essa palavra seja água para tocar aquelas sementes, para impactar essas pessoas lá no fundo dos seus corações, para que se despertem os planos, os propósitos, os desígnios na vida dos seus filhos, de forma poderosa, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Vai, vamos seguir. José, os irmãos dele ficam com tanto ciúme dele. Uma vez ele vai lá acertar um negócio com os irmãos, ele dá um enquadro nos irmãos que o pai mandou, que ele pega os irmãos no pulo, dando golpe no pai, roubando o pai. Roubando o pai. Porque quando você, querido, se você é crente, você está num lugar, você é pago para fazer uma coisa, você tem que fazer aquilo. Se não fizer, você está roubando, você está enganando seu chefe, você fica lá na rede social, você fica no Instagram, você fica fazendo outras coisas, você está roubando. Você paga, amém? Os irmãos estavam fazendo isso. Ele vai lá dar um enquadro, eles pegam ele e jogam ele num buraco. Passa os filhos de Ismael, lembra de Ismael? Lá do primeiro filho de Abraão lá. Passa, eles pegam os ismaelitas, carregam ele, levam ele preso. Então, Jacó tinha quantos anos nessa época? Você fala 17. Jacó tinha quantos anos nessa época? Os irmãos pegam ele, batem nele, jogam ele num poço. Os irmãos: vamos matar. Aí o mais velho fala: pelo amor de Deus, não vamos sujar nossa mão com o sangue desse menino. Vamos vender ele, vamos fazer um lucro. Fingem, enganam o pai, falam que matou, vendem ele. Então, se você acha que você é perseguido pelos teus irmãos e você ainda não foi vendido, olha para quem está do seu lado e fala: tua vida está tranquila. Né? Pastor, meu irmão já tentou me vender. Ok, pode ser que tenha acontecido. Né? Dá a vender, mas ok. Mas não aconteceu, você está aí. Ele é vendido e ele é levado para o Egito, preso, cativo, preso. Chega um prisioneiro lá no Egito. Ele é de outra nação, ele é de outra cultura. Vocês estão aqui comigo, amados? Ele é de outra nação, de outra cultura, é levado para um outro país. Ele chega lá como escravo, ele é vendido para uma outra pessoa. E acontece aí: José foi levado ao Egito vai, lê comigo ali, por favor, em nome de Jesus. E Potifar? Opa, tem coisa aí que, peraí. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, o que ele fez? Comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era que veio a ser o quê? Não entendi, que veio a ser o quê? Pastor, como é que ele pode ser próspero se ele é escravo, estava num outro país? É literalmente isso. Prosperidade não quer dizer enriquecer. Pode ser também. Ministrei sobre Isaac. Mas diz que as coisas que José fazia davam certo. Estou conseguindo fazer entender? Não é de onde você vem, não é porque você é da fazenda Rio Grande, não é porque você não sei o que lá, não é porque você não teve estudo, não importa a sua família. Importa é com quem você está. E estava na casa do seu senhor egípcio,
o lugar era ruim, estava no Egito, venha ser homem próspero, por quê? 2 ali, Senhor era com ele. Pastor, o cenário político está assim, o cenário, quem é com você? Quem está com você é que vai fazer o seu resguardo. Lembra José quando ele fala, quando eu for na minha empreitada, se o Senhor for comigo e me guardar, o Senhor, Jacó falando, será o meu Deus. Se você está com Jesus, você e Jesus é a maioria. Não importa onde vai, não importa onde esteja, você vai prosperar. Você vai prosperar. Amém, amados? Prosperar é avançar. Consegui me fazer entender que, para quem às vezes algum está vendo pela primeira vez, pastor falando de dinheiro, quando eu não vou falar mais dinheiro aqui, já ministrei dízimos e ofertas. Eu estou querendo falar da sua vida. Isso prosperar serve na sua área emocional, serve no seu corpo físico, serve no seu espírito. Em corpo, alma e espírito, quando alguém me vê, ele tem que me ver que eu estou melhor conforme os anos passam. Claro, seca-se a erva, cai as flores, uns cai cabelo, outros fica branco e outras coisas. Mas quando você olha a pessoa, você fala, está melhor aí. Amém, amados? Quem crê? Claro que você crê, você veio na igreja 5 horas da tarde. Podia estar assistindo, sei lá o que passa da TV. Na verdade hoje você podia estar assistindo qualquer coisa, que agora tem streaming, né? Você assiste o que quiser, a hora que quiser. Podia, mas você veio para a igreja, olha para quem está do seu lado e fala, dá até para me levar para jantar. Aproveita. Né? Não importa de onde você veio, onde você está. Importa quem está com você. Amém, amados? Glória a Deus, vai, próximo. Agora eu vou começar a avançar algumas coisas. Vai. Gênesis 3. Aí o que aconteceu? José vem para a casa de Potifar, ele começa a trabalhar. A gente não sabe quanto tempo. Pode deixar. Tem que sentir a vontade na igreja. Isso. Só se for cair, que daí é perigoso. Pastor pega. Isso. Não vamos subir aqui, gatinha, tá bom? Porque senão é perigoso cair. Você quer ficar aqui comigo um pouco? Ou não? Vem. Então tá. Vamos pregar junto. Eu já preguei com muita criança já, não é a primeira vez. Dá oi. Fala oi. Subiu, já viu, não tem perigo agora. Tá bom? Gostou? Dá oi assim pro povo, dá tchau. Dê um tchauzinho aí, gente, para não ficar com a cara, estão com as caras assim meio de, meu Deus. Tchau. Ui. Ótimo. Matou a vontade agora já. Vai que no futuro, né? É verdade, não vamos afastar do altar. A presença de Deus tem que atrair, não tem que atrair? Né? Unção é apaixonante. Né? Eu sempre brinco com os outros. O Lucas estava aqui de manhã, um monte de menina, antes do Lucas casar, gostava do Lucas e falava que o Lucas gostava delas. Aí eu falava para elas, vocês conhecem o Lucas? Ah, não muito, pastor, eu vejo ele pregar. Falei, querido, se você conhecer o Lucas, você nunca vai gostar dele. Eu conheço o Lucas. Eu já vou te adiantar, ele não gosta de você. Se ele gostasse, eu conheço, ele me falava, entendeu? Mas na unção, todo mundo fica bonito, né? Ok, a unção do altar, daquilo que Deus tem para fazer. E a gente tem que ficar à vontade. Somos uma família. Amém, amados? Vai, vamos lá. O que aconteceu com José? José começou, ele veio, pensa bem. Ele era o chefe da guarda do faraó, de um país rico, devia ter muitos empregados. Fala que tinha muitos empregados pela história. Só que José se tornou o mordomo, o servo principal de todas as coisas que aquele homem tinha. Leia comigo. E desde que o fizera. E quando o José foi trabalhando bem, o cara, gostei desse menino aí, hein? Veio de um outro lugar, magrelinho, mas trabalha bem, sabe fazer conta, sabe organizar as coisas. Vamos subir ele agora. Não é mais carimbador. Começou carimbador, carimbava tudo no mesmo lugar. Sempre então quem ia conferir os documentos, olhava sempre no mesmo lugar, assim, ó, deu do carimbo, falou, que beleza. Não carimbava tudo de qualquer jeito, fazia tudo certinho. Falou, esse menino é bom. Gostei. Vamos subir ele para outro. Foi subindo. Daqui a pouco ele é o chefe de todo mundo que está lá. Opa. E olha o que acontece quando ele sobe para ser o mordomo, assim, da casa. Leia comigo. E desde que fizera. Opa, sobre o quê? Sobre o quê? Comprou um menino escravo, não fala quantos anos passaram aqui, a gente não sabe, mas comprou um menino que veio de um cenário, mas o Senhor era com ele, de repente o menino está cuidando de todas as coisas, e de repente o menino se destaca no meio de todos que estão ali. Pai, em nome de Jesus, faz isso com nossos jovens, por favor, move uma geração que vai chegar em um ambiente, ninguém vai acreditar no que o Senhor vai fazer, não só os jovens, do mais novo ao mais velho, amém, amados? E o que aconteceu com ele, tudo que tinha, o Senhor...
Opa, não. Leia isso bem forte comigo que eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui, se você entender verdade, esse caminho da prosperidade, do que Deus faz na tua vida, você vai se impressionar. E aqui eu vou ministrar um pouquinho. Vocês estão aqui? Vai ler comigo então. O que vai? O Senhor... Opa, então o Senhor abençoou. Bênção significa o Senhor fez isso na casa de quem? Do egípcio. O cara era crente? O cara acreditava em Deus? O cara tinha aliança com Deus? Não, provavelmente servia outros deuses, fazia coisas, servia faraó. Mas ele foi o quê? Por amor de quem? Não entendi. De José. Ah, tá. E a bênção do Senhor? A bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha. E quem estava sobre tudo que ele tinha? Quem estava sobre tudo que ele tinha? José. Aonde? Vou te ensinar o caminho da prosperidade de acordo com o reino dos céus. Quem gostaria de saber? Só um irmão aqui, vou pregar para cá então. Quem gostaria de saber? O reino dos céus diz respeito ao próximo. O reino dos céus diz respeito ao próximo. Quando você é um homem e uma mulher de Deus, você entra numa empresa, o Senhor começa a abençoar aquela empresa por amor de ti, porque se a empresa cresce e as coisas prosperam, você é beneficiado de tudo aquilo. Aí que... E estava Jacó na casa de Labão. Quando ele vai embora, o Labão fala assim: não vai embora. Por que eu não posso ir embora? Porque eu notei que você está aqui e agora tudo dá. Labão serviu todo o tempo que tinha lá. Fez uma aliança, não saiu com briga. Ele levanta um altar, faz uma aliança. Jacó e Labão, né? Faz uma aliança. Por que você está falando isso, pastor? Posso contar onde muitos de nós quebramos o nosso caminho de prosperidade? Posso ou não? Vou contar. Meu emprego é uma benção. As coisas estão acontecendo. Deus abriu. E aí eu começo a ver Deus mover. A equipe que eu entro de venda não era a melhor em venda. Agora é a melhor em venda. A equipe que eu trabalho do meu turno não produzia peça. Agora faz peça e faz coisas. A equipe que eu fazia não sei o que. E aí, querido, quem começa a receber o crédito? Seu encarregado, seu chefe, o chefe do líder da linha. Vocês estão aqui comigo, amados? O chefe da empresa começa a achar. E é aí que nós queremos ser o objetivo da bênção e não nos tornarmos uma bênção. Ser tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Só que aí a gente, querido, começa a ficar tão egoísta, achando que eu sou o foco de todas as coisas, que eu sou tudo. Poxa, eu que estou fazendo, as coisas têm acontecido porque eu estou aqui, eu que jejuo e oro nesse lugar, eu que faço as coisas. Sabe de uma coisa? Vou sair. Você quebra o seu próprio caminho. O Senhor quer fazer através da sua vida no lugar que você está, porque a Bíblia diz que a luz prevalece sobre as trevas. Porque você está lá, tem luz, e as trevas não podem prevalecer onde há luz. Só que ao invés de eu entender isso, sabe de uma coisa? Vou sair. Os caras que estão tomando crédito das coisas que eu estou fazendo, e quebram o ciclo daquilo que o Senhor queria fazer com você. Você nunca viu isso acontecer, né? Só pelas caras de alguns já está vendo falar: esse era eu mesmo, pastor. Não entendi, perdi o ciclo das coisas. Deixa eu te falar uma coisa: se o Senhor te colocou em um lugar, Ele tem algo para fazer naquele lugar. Não se pode esconder uma cidade edificada. Ela tem que ser colocada no alto monte. Estou citando um texto do Novo Testamento. Amém, amados? Isso é luz. Luz não pode ser colocada embaixo, tem que ser colocada em cima, para que ela ilumine toda a casa. Só que a gente erra, porque a gente fica querendo que o Senhor faça só para nós. O efeito primeiro da bênção não vem em nós, ele vem através de nós para os outros. Por amor de quem? De ti. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Quem já foi abençoado aqui? Então ótimo, então posso pregar mais um pouco. Posso ou não? Tem muita coisa. Aqui estou começando a esquentar agora no ápice da vida de José. Vamos lá. Vamos orar já? Para eu não esquecer disso? Que o Senhor faça algo sobrenatural lá no lugar que você trabalha. Que Ele faça algo sobrenatural lá no bairro que você mora. Lá no meio da sua comunidade, do lugar que você vive, da sua escola. Quem crê? Mas que você não ache que você é o foco da bênção. Que você se torne uma bênção.
nos ambientes. Amém, amados? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, há um caminho de prosperidade e de avanço. E ele vem com os outros sendo tocados ao nosso redor, com as pessoas sendo curadas pela nossa sombra, com o Senhor fazendo milagres e maravilhas, deixando com que as coisas acontecessem. Eu te peço, faz de forma sobrenatural, não deixe nenhum dos teus filhos errar a estação, errar o ponto, achar que eles são o objetivo de todas as coisas, achar que é por eles. Maldito homem, confia no homem, faz dele seu braço forte. Que o Senhor mostre que o Senhor tem feito favor, que comece a ter um romper nessa área, principalmente as questões de trabalho, nessas situações, ó Pai, de desenvolvimento também, intelectual, de escola, de faculdade. Que o Senhor mova de forma sobrenatural em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Glória a Deus. Agora eu vou para o código, para o top de José. Você vai ver em todos os lugares onde a luz se expande. Agora eu vou para a parte principal de José. Como o código de Abrão era saber de que a provisão veio de Deus, amém, amados? Que Deus mostrará. Como o de Isaac é de semear e abrir poços, como o de Jacó era saber transitar e se agarrar, amém, amados? O de José está aqui, ó. A parte principal de José. Então o que acontece de José? Está indo tudo bem, amados, tudo bem. Apesar de estar ruim, ele não pode sair daquele lugar, ele é escravo, ele fica na casa e no campo, mas ele não vai passear pelos outros lugares, não tem essa autonomia, ele é um escravo, tem que prestar conta, come sempre depois do Senhor. Chega um momento que a esposa de Potifar chega para José e fala: José, te quero. Fala: não, jamais farei isso com Deus e com o meu Senhor. Ele me colocou acima de todas as coisas aqui nessa casa. Ele falou: a única coisa que eu não posso tocar é na senhora. Integridade. Amém, amados? Integridade. A mulher vai, pula no José, segura as roupas dele, ele sai correndo pelado. Sai correndo pelado, a mulher: aprontou comigo, quis fazer. Potifar pega ele, joga na prisão. Ele cuidava, ele era da guarda do faraó, e coloca ele na prisão da guarda do faraó, dos egípcios do alto escalão. Amém, amados? Joga ele lá, preso. A Bíblia fala que quando aconteceu isso, José sentou e começou a reclamar: fiz tudo certo, agora vão ver também, agora vou apavorar aqui na prisão. Ele estava com o celular dele, ainda fez um post: dia de maldade, agora vou barbarizar, desviei. Chegou lá pro líder dele, ligou lá pro pastor, pro diácono, pro líder do ministério, e falou: tô aqui, tentando fazer tudo certo, não sei quantos anos na casa do Potifar não chegou, não derrubei ela, e deu ruim, fui preso, e agora? Cadê o Deus agora? Cadê? Foi lá, se desviou, chegou na prisão, barbarizou, montou uma gangue, montou um comando, começou a ligar da prisão, fazendo pedido pros velhinhos. Não, irmãos, não foi isso que ele fez. Deixa eu te contar o que ele fez. Ele foi preso injustamente. A Bíblia fala que ele não reclamou. Quando ele chegou naquele lugar, ele começou a se comportar da mesma forma que ele se comportava quando ele estava na casa de Faraó. Porque José começou a aprender que não é o lugar onde eu estou, é com quem eu estou. Minha esposa, uma vez no chá de panela, chá de panela é quando casa? Né? Paty estava, não sei se a Márcia estava também, mas eu me lembro que perguntaram para ela, falou: qual que é o lugar que o Fabinho mais gosta de estar? Dela: do meu lado. Eu lembro que ela respondeu isso, falei: uau, boa resposta. Se você está acompanhado, irmão, não importa onde você está. Olha o que aconteceu com José. Ele na prisão, preso injustamente, ao invés de reclamar, chorar igual alguns iam fazer, igual alguns fazem: pastor, vou sair da igreja, não aconteceu do jeito que eu queria, a menina não quer ficar comigo, não sei o que, não deu certo a oração, saio, vou me desviar, vou acabar com a minha vida. Não, José não. Olha aí o que José fez, leia comigo por favor, em nome de Jesus. O Senhor, porém, Peraí. Então quer dizer, quando ele estava na casa do pai dele, ele cuidava de todos os irmãos.
Depois ele chega na casa de Potifar, ele cuida de todos os bens, na casa e no campo. Depois ele chega na prisão, cada vez piorando. Estou conseguindo fazer entender ou não? Cada vez ladeira abaixo, no olhar do homem, é ou não é? Imagine quem olhava a história, olha lá aquele egípcio, aquele hebreu, chegou tão bem, estava sendo promovido, se meteu com a mulher do cara lá, agora deu ruim, está lá preso. O que será que estão fazendo com um cara lá na prisão que foi acusado de estupro? E lá ele ficou reclamando da vida, falando, mas não, o Senhor era com ele. Amém, amados? E ele continuou. E lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os pesos que estavam no cárcere. E aqui está o código de José. Quem quer prosperar? Quem quer prosperar muito? Avançar, prosperar que eu digo avançar. Na sua vida pessoal, na sua vida intelectual, no seu corpo físico, no seu espírito. Vou te dar a chave principal. Egito é um simbolismo de prisão, de lugar onde tudo é igual, onde tudo é fechado. Quem já viu algum filme do Egito? No Egito, na cultura, como toda cultura anticristo, ela descaracteriza as pessoas, ela tenta deixar todas as pessoas iguais. Raspa cabelo, raspa tudo, coloca uma mesma roupa. Alguém já viu um filme do Egito? Todo mundo andando com a mesma, todo mundo sem nenhum cabelo, todo mundo igual. Sim ou não? Toda a dinâmica do anticristo, de qualquer domínio imperial, vai fazer isso. Vai querer deixar todo mundo com a mesma roupa, todo mundo igual, com nenhuma característica que destoe ninguém de ninguém. Ou tipo assim, não dá para saber se é homem, se é mulher, roupa tudo igual, você olha, você não sabe o que é o que, entendeu? Mas o que aconteceu com José? E ele? Não, vamos ler alto agora, aquele que está amarelo lá. E ele? Não entendi. Ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor, quem dera nós fôssemos assim, fazer tudo o que deve fazer. Eu sempre falo que eu aprendi com um pastor, chama Craig Rochelle, uma vez num podcast de liderança, ele falou assim, todo mundo é disciplinado. Eu falei, impossível, não é todo mundo disciplinado. Ele todo mundo, a disciplina se resume a duas coisas, ou faz o que tem que fazer, ou faz o que quer fazer. A maioria das pessoas é muito disciplinada a fazer o que quer fazer. Amanhã eu vou acordar às 7 horas, soneca, 9h30 está saindo da cama. Não deveria comer isso. Mas só hoje, é festa, é hora. Só faz o que gosta de fazer. Quem quer prosperar? Faça o que deve ser feito. Vou lá para o Novo Testamento, se você quiser um texto, que diz assim, ó, quem sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso ele peca. Código de José, não importa onde eu estou, importa quem está comigo, e eu faço a vontade dele, eu faço o que deve ser. Não, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vim conversando com esse Uber que eu falei, ele começou a falar um monte de coisa ruim de crente, de gente que é crente, de gente que conviveu com ele, de um monte de coisa. E se nós todos, entendêssemos desde criança, desde a idade da Melzinha que está ouvindo ali, da Yuyu que está ouvindo, que estão aqui no... Amém, amados? Da Monique já é mais mocinha, ok, já entende as mais velhas aqui. Se vocês entenderem isso, se vocês serem excelentes, que tudo que alguém colocou na sua mão, você vai terminar, e a pessoa nunca mais vai se preocupar. Deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que os cristãos, os filhos de Deus, estariam na cauda ou estariam na cabeça? Não, estou falando de verdade. Se você é o que chega antes, se você é o que trabalha e não dá problema, se você é o que não mente, se você é o que é rigoroso em todas as coisas, reto nos seus caminhos, tem retidão, aí o Senhor é contigo, tudo que você faz, o que acontece? Prospera. E se todos nós pudéssemos andar assim? Eu estou indignado realmente, amados, no espírito de saber que a gente poderia transformar uma cidade. Meu Deus, ninguém fica empolgado? Aqui tem uma boa fatia da Fazenda Rio Grande, irmãos, percentual, de pessoas que estão parando para escutar a voz de Deus, de pessoas que vivem um relacionamento com um Deus vivo, e que pode todas as coisas, e que pode... Agora eu tenho que simplesmente fazer o que deve ser feito. Quem quer prosperar? Você já imaginou se você fizesse tudo que deve ser feito na sua escola, quando você estava estudando? Deixa eu te contar, você nem precisaria estudar em casa.
Uns anos atrás, uma irmã veio conversar comigo. Eu atrapalho muito a filmagem quando eu desço, tá? Mas eu gosto de descer, eu gosto de ver as pessoas assim, ó. Uma irmã veio falar comigo e ela falou assim: pastor, eu preciso me mudar. Falei: por que você precisa se mudar, irmã? Meu filho está se envolvendo com drogas. De novo, o pai dele era envolvido com drogas. Eu vivi muito uma vida louca, mas a gente se converteu. Vocês estão aqui comigo, amados? Falei: amada, você pode se mudar, mas você só vai mudar o problema de endereço. Por que, pastor, que você está falando isso? Porque ele vai lá, ele já se envolve com droga aqui no seio. Você estando na igreja, as coisas, ele frequentando a igreja, não mesmo, é frequentador da igreja. Se ele sair, ele vai, se for para um outro lugar que não tem quem ampare, que se não tem acolhido, que a galera não cuida, que todo mundo tentava cuidar do menino, que hoje está preso, inclusive, tá? Amém, amados? Falei: ele só vai mudar o problema. E na hora que eu fui orar com ela, o Senhor me falou: filho, essa é só uma colheita do que ela não fez antes. Falei: me conta a história da infância. Quando ela contou a história da infância das outras coisas, falei: amada, você tinha que ter feito um monte de coisa naquela época, mas você não. Isso aí é só o resultado. O resultado é previsível. Estou falando de um relacionamento entre pai e filho, mãe e filho. Quem é pai aqui? Quem é pai e mãe, né? Pai e mãe. Dê atenção para o seu filho. Fique com seu filho. Passe o tempo com seu filho. Aproveite o tempo com seu filho, com a sua filha. Quando está nos lugares, aproveita integralmente aquilo. Não se distraia. Amém, amados? Faz aquilo que tem que fazer. Aproveite o tempo, seja focado, faz aquilo que tem que fazer. Cria um memorial, como eu sempre falo. Tenta fazer as coisas. Chacoalha quem está do seu lado e fala: faz o que tem que fazer. Quem já começou algo e parou? E se você tivesse continuado? Vou falar uma coisa aqui. Aproveitar que a pastora não está. Meus maiores arrependimentos, sou livre disso assim, mas arrependimento foi em relacionamentos, não foi das coisas que eu fiz, foi das coisas que eu deixei de fazer. Aí depois que perdeu e acabou, eu falei: se eu tivesse feito, eu mesmo, se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse andado uma milha a mais, se eu tivesse me protegido e não deixado meu coração ir tão longe. Estão conseguindo fazer entender? Faz aquilo que tem que ser feito. Quem pode dizer amém? Quem quer prosperar? Continua andando. Sigo para o prêmio, para o alvo. Amém, amados? Não para. Ok, glória a Deus, vai. Próximo. Aqui é uma coisa importantíssima. 24, vai. Ok, vou resumir, posso? José está lá na prisão, vem dois caras rapidamente. Eu sempre falo isso quando eu prego de José. Para mim é um eixo assim, de integridade. Dois caras chegam na prisão, o copeiro-chefe, o padeiro-chefe, os dois têm um sonho. Ele interpreta o sonho do copeiro-chefe. Ele fala assim: ó, copeiro, deu boa para você, você vai voltar a servir o faraó. O padeiro-chefe, ele fala assim, o padeiro gosta do sonho, fala: interpreta o meu aí. O meu é assim, ele fala: você vai morrer. Mas olha o cenário, tá os três lá na prisão num lugar específico. Ele fala que foi no local dos dois. Um ia morrer daqui 3 dias e o outro ia ser solto daqui 3 dias. E José é íntegro para com Deus, ao invés de falar para o outro. Porque alguns amados estão mais preocupados em agradar homem do que agradar a Deus. Deus falou que o cara vai morrer, daí o cara fala assim para o cara assim, ó: então, na verdade com você vai dar tudo bem. Não, para um que ele falou que ia morrer, o cara morreu. Por que você está falando isso, pastor? Deixa eu explicar a história. Vocês estão comigo aqui, sim ou não? Quando isso acontece, essa interpretação de sonhos, José tem 28 anos de idade. Quantos anos? 28 anos de idade, quando ele interpreta o sonho deles. A Bíblia diz que o copeiro-chefe sai e é restituído em Faraó numa festividade do Egito, fica todo feliz, e a Bíblia diz que ele se esqueceu de José. Esqueceu, irmão. Aí a Bíblia fala assim: e José esperneava e batia o pé no chão. Não acredito, não acredito, não acredito. Traíra. Não, não fala isso. A Bíblia fala que José continuou fazendo e cuidando do cárcere. Esse homem esqueceu de José por 2 anos. Aí o faraó começa a ter um monte de sonho. Posso falar agora? Sim ou não?
E você conhece o resto da história. Como é que é quando ele interpreta? Lê ali, ó. E como nos interpretou? E eu fui? E o outro foi? Quando o faraó está numa crise gigantesca, a pessoa lembrou do José e falou: faraó, eu conheço um cara que é bom de interpretar sonho, e eu sei exatamente onde ele está agora. Agora vamos voltar a fita. Aqui é quando José tem 30, quando ele sai desse lugar. Então, vamos para quando José tinha 28 anos? Sim ou não? José tem 28 anos, ele está na prisão, ele interpreta os sonhos. E ele fala, primeira vez que fala dele agindo por si mesmo. Ele fala: você vai voltar para faraó? Vou. Aí ele fala: eu fui preso injustamente. Eu não sou desse país e eu estou preso aqui de forma injusta. Lembra-te de mim quando você for restituído. Ele soube aproveitar a oportunidade dele. Amém, amados? Agora, olha o que é Deus. Esse homem esqueceu de José por quanto tempo? Você fala 2 anos. Esse homem esqueceu de José por quanto tempo? Ele viu o faraó todo dia. Ele era copeiro. Quem provava as coisas do faraó. Quem estava comendo com o faraó todo dia. Todo dia. Sabe quando o faraó estava viajando? Estava no Caribe, em algum lugar? Não estava, estou brincando, estou falando. Só. Mas por que você está falando isso, pastor? Vamos pressupor que esse copeiro chega, é restituído, o faraó celebra ele, copeiro uma pessoa próxima mesmo, mas ele fala: faraó, tem um menino lá que não é nosso, egípcio, ele é hebreu. Vocês estão aqui comigo, amados? Ele é hebreu e ele está preso injustamente lá, mas você pode perguntar para o carcereiro, como o menino é nota 10, ele está há anos já naquela prisão, nota 10 com todas as coisas, tudo que ele faz está bem. Vou te contar o que poderia ter acontecido, posso ou não? Aí o faraó fala assim: José, faz o seguinte, José, você está liberado, cara. José livre, talvez, muito provavelmente faria o quê? Voltaria para a casa do pai dele. Quando precisasse interpretar o sonho, mesmo ele lembrando que o menino era bom de interpretar sonho, cadê? E você acha que o faraó ia buscar alguém de outro lugar, de outra nação, de outra coisa? Por que você está falando isso, pastor? Quem quer prosperar? Quem quer avançar? Saiba que o Senhor está no controle das coisas. Cabe a mim andar em retidão. Se alguém esqueceu de... mas ele que foi promovido e não falou nada que eu ajudava, mas ela que me largou e não sei o que. O Senhor tem o controle da sua vida. Se você está andando em retidão, se você está fazendo aquilo que é correto, o Senhor sabe, e Ele vai usar até o que acontece de mal, porque a Bíblia fala e fala: o copeiro esqueceu de José, mas quando o faraó teve um sonho... Vocês estão aqui comigo, amados? Tem gente que está achando que a tua vida está sendo atrasada. Na verdade, Deus está querendo te levar de um dia para o outro e você está perdendo a oportunidade. Você fica murmurando ao invés de agradecer. Deus sabe todas as coisas. Amém, amados? Amém, igreja? Próximo. E olha o que acontece. Daí aí vai para as melhores partes. Ok. José chega, apresenta o sonho de faraó, responde todas as coisas. Vocês estão aqui comigo, amados? Fala todas as coisas para faraó. E aqui eu quero falar mais uma dica de quem prospera. Quem prospera faz tudo que tem que fazer. Quem prospera faz tudo que tem que fazer. Como é que é a história da interpretação do sonho? O faraó, ele vai e ele fala assim, ó. Primeiro, o que ele fala quando é para interpretar? Vai. Ele fala: tem esse sonho. Vai, olha o que ele responde. Quem quer prosperar? Dê glória a Deus. Não era para você dar glória a Deus. Era de dê glória a Deus. Mas ficou bom também, né? Quando você não coloca você como foco e glorifica aquele que faz na sua vida, ele foi chamado para aquele momento que era um momento decisivo da vida dele. E ele podia pegar a oportunidade de falar: agora é a minha chance. Sim ou não? Ou se podia falar: então, eu interpreto sonho desde pequeno, tenho sonho muito. Interpretei do cara ali, interpretei do outro que morreu, começar a contar o currículo dele. Não, ele fala: ó, faraó, quem interpreta sonhos é Deus, e Ele será favorável contigo. No sentido de tirar você dessa aflição. Amém, amados? Quem interpreta sonhos é Deus. A Bíblia fala que Deus fala com os homens através de sonhos também. Tem coisa que é só sua barriga cheia, mas tem coisa que é sonho de Deus, né? Por que você está dizendo isso, pastor? Quando ele coloca o foco em Deus em todas as coisas, olha o que acontece. Ele interpreta o sonho de faraó, e o sonho de faraó dá boa. Estão comigo, amados?
Ele fala, é isso, são 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, o sonho é um só. Ele está mostrando só na agropecuária, na agricultura e na pecuária, como vai ter um efeito que vai influenciar tudo, que vai desestruturar, mas o Senhor está alertando a Faraó de como se comportar. Aí ele começa, Faraó, acha um homem sábio no Egito. Acha um homem sábio aqui, e ele vai fazer o seguinte, ele vai, no tempo de abundância, ele vai construir celeiros, ele vai separar uma porção da abundância, ele vai guardar uma porção daquela abundância, depois, quando vier os anos de escassez, ele vai liberando todas essas coisas, e o Egito vai poder se sustentar, e não vai desfalecer nesse tempo, porque o Senhor está mostrando, está dando autoridade para isso, amém, amados? Ele dá o plano inteiro para o Faraó, de graça, sabe por quê? Porque quem é próspero faz tudo o que tem que fazer. Por que você está falando isso, pastor? Porque se é alguém que não tem o Espírito de Deus, nessa hora fala assim, não posso falar todas as coisas, não posso ensinar todas as coisas, não posso ajudar todo mundo assim, porque senão eu vou perder o meu lugar. Não posso dar tudo para o outro, não posso derramar minha vida para o outro, não posso entregar tudo que eu sei, porque senão ele vai tomar o meu lugar. Aí você começa a depender mais do seu braço do que daquilo que Deus fez para você. E a Bíblia fala que ele dá esse conselho a Faraó. Vocês estão aqui comigo, amados? Um preso, que está preso com 30 anos de idade, fala quando ele foi restituído. Com quantos ele chegou no Egito? Com quantos ele chegou no Egito? Quantos anos então ele está na peleja? 13 anos. Numa terra estranha, vendido, sofrendo, sem reclamar, sem murmurar, sem pecar. Quando ele tem uma oportunidade, a oportunidade da vida, ele glorifica a quem? A ele não, ele fala, há um Deus, além de todos esses aqui do Egito, há um Deus, o Deus do meu pai Abraão, do meu pai Isaac, do meu pai Jacó, que se chama Israel. Vocês estão aqui, amados? Que sabe todas as coisas, e ele dá quando ele dá tudo, ele fala todas as coisas, o Faraó fala assim, gostei, bom conselho. Os conselheiros do Faraó falam, bom conselho. Aí o Faraó faz uma declaração, passa lá, por favor, ele está a sequência, mas antes ele fala isso aqui, aí o Faraó fala assim, onde há homem cheio do Espírito Santo, assim, cheio do Espírito de Deus, assim como José, e não há homem mais sábio que ele, e todos os conselheiros concordaram. Vocês estão aqui, amados? Porque ele não escondeu nada, ele faz o que tinha que fazer. Eu estou conseguindo fazer de verdade, entender? Querido, quanto mais você derrama na vida dos outros, mais é o Senhor que derrama novas coisas sobre a sua vida. Eu aprendi isso até como pastor. Em que sentido, pastor? Deus me dá uma palavra e fala, meu Deus, essa palavra vai ser uma bênção, vai mover os céus, vai falar. Eu não sou daqueles que falam, não, vou guardar isso para domingo. Não, quinta-feira, tem vezes tem culto de quinta que é mais conferência do que qualquer outra culto que tem, né? Por quê? Porque domingo Deus vai suprir de novo. Quem faz tudo. Amém, amados? Quem quer prosperar? Dá 100% do seu trabalho. Faz 100% das coisas onde você está inserido. Se dedica 100% naquilo. Faz a sua parte. Amém, amados? O que o Faraó fala? Põe um anel nesse homem aí. Põe autoridade nesse homem aí. Põe uma roupa nesse homem aí. Prepara o meu segundo cavalo. Vou passear com José diante de todo o Egito. E vou falar para todo mundo. O nome dele agora vai ser Zefenate Paneia. É um nome que fala das coisas que glorifica a Deus também. Mas na cultura na cultura do Egito, né, dá um nome de egípcio para ele, para não ficar o nome de hebreu. Amém, amados? E ele coloca José. E olha o que ele fala, ó. E disse ainda Faraó a José. Pai, leia comigo, isso é lindo. Que isso seja a palavra profética para a sua vida, em nome de Jesus. Para esse tempo, para essa estação. Pelo menos para a semana, que semana que vem já prega outra coisa. Mas você pode guardar a rema. Vai. E disse ainda Faraó a José. Para. Ele pôs um anel. Ele pôs uma roupa. E ele falou que ele se tornaria governador abaixo do próprio Faraó. José nunca buscou as coisas para si próprio. Ele sempre esteve abençoando o Egito através da vida dele e do servir dele, fazendo o que tinha que de um dia para o outro, após 13 anos de história com Deus, 13 anos de sofrimento. Porque assim como Jacó fala, e o Senhor viu o meu trabalho e o meu sofrimento. Preguei na quinta. Em um dia, José, que não podia sair da casa de Potifar, que depois ficou anos numa prisão, que não podia sair do lugar, preso numa prisão. Vocês estão aqui comigo, amados? Não podia colocar a cara para fora, não podia sair. Se fosse, era morto. Olha o que o Faraó fala para ele. Disse ainda Faraó a José.
E se nós entendêssemos aquilo que Deus tem para nós? A Bíblia fala que o que a gente liga na terra será ligado no céu, que nem principado, potestade, dominador tem poder sobre nós, porque nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja avança, a igreja prospera. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? De um dia para o outro, porque José soube se comportar fazendo o que deveria ser feito. Irmãos, um homem que não podia pôr o pé para fora, fala agora ninguém levanta o pé. Onde ele chegava todo mundo congelava. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? De verdade mesmo? Quem crê que vai prosperar? Eu também, se você não estaria na igreja nem estaria no culto até agora. Aleluia, vai, próximo. E assim, ok. Vou falar o final, posso ou não? Amém, de José? Quando Jacó encontra com José, ele fala: José, você é o que eu quero abençoar. Você é o primogênito da Raquel, da minha amada. Vou te abençoar. Ele traz os 2 filhos de José. Leia lá o texto comigo, vai. Assim os abençoou os filhos de José, naquele dia declarando: por vós, Israel... O nome Manassés é Deus me tirou do meu montouro, das minhas cinzas. E o nome Efraim é dupla honra, aqui frutifiquei. O segundo, o Senhor, quando Jacó chega, Israel chega, que não é mais Jacó, é o homem que era agarrado ao anjo, era o Israel, que teve o nome mudado. Quando ele chega, ele cruza os braços, porque também isso é o simbolismo da própria cruz, da inversão, que é o filho, o segundo Adão que vai entrar na frente. Amém, amados? É a mesma figura, tipo, é um plotter aqui, para quem fez o curso que eu já expliquei das coisas de Jacó, é o plotter invertido aqui, ele ajustando no mesmo cenário. Ele traz o opróbrio, faz a cruz, né? Ok. Dentro da pregação eu faço mais outras pregações assim. Mas aqui o sinal, e ele faz ali, e ele inverte a bênção dos filhos. Então ele está dizendo assim: agora a primeira coisa que você vai lembrar, não é mais que você saiu de uma situação que foi difícil, agora você vai lembrar que você frutifica. A frutificação vem em primeiro lugar, pelos frutos vos... Você não vai ficar lembrando do que você foi lá, dos problemas, das coisas do que teus irmãos fizeram, porque José remiu todas essas coisas. Quem pode dizer amém? Remiu todas. E agora eu vou acabar aqui a palavra num texto. Conseguiram fazer entender? Da mesma forma como Moisés vai escrever de Jacó e ele conta a história de José, quando José vai, antes dele abençoar, quando Jacó, antes dele abençoar José, ele abençoou os seus. E ele fala, para quem entende a cultura, ele traz as 2 tribos como sendo José. José frutificou num lugar diferente de todos seus irmãos, mas os filhos que ele gerou foram inseridos como tribo de Israel. Quem conhece a história vai entender o procedimento do que isso funciona até hoje lá. Amém, amados? Ok. Olha para quem está sentado e fala: Deus vai fazer algo grande com seus filhos. Quem crê? Quem crê? Meu investimento é nos jovens da nova geração, porque eu sei que Deus vai fazer algo poderoso. Eu creio. Pastora está lá, servindo no infantil. Vai. Agora vou para a bênção do pai. Aí o pai pega todos os filhos para abençoar. Só que ele já tinha abençoado os filhos de José, dizendo: vocês são parte. Você não tem a tribo de José. Tem Efraim e... Nossa, gente, dá para entender o que é um pai frutificar tanto que ele traz os filhos para o nível de uma geração anterior de glória, de honra, de recebimento. Dá para entender, sim ou não? Se você olhar geracionalmente, há um pulo entre Jacó e daí ele é a única tribo que pula em dupla os 2 filhos para receber uma... É como se fosse assim, deixa eu explicar uma faixa de entender, posso ou não? Você tem 11 irmãos. 11 irmãos. Teu pai é multimilionário, fala amém. Teu pai é multimilionário. Teu que está no céu tem tudo. Chegou a hora de distribuir herança. Qual que é o normal de uma herança? O normal da herança é o seguinte, eu deixo a herança para meus filhos, depois meus filhos deixam a herança para os netos. E daí tem 12 filhos, quantos netos tem? 45, 50. Só que com José é diferente. O pai fala assim, não. Os seus filhos entram na minha conta. De todos os netos, de todos os outros que... Dá para entender isso ou não? É isso que Deus quer fazer com você. Uma última geração que vai viver poderosamente em nome de Jesus. Amém, amados? Amém, amados?
A última geração, a Bíblia fala, aqueles que não viram e creram serão mais felizes. Vai, vou falar a bênção de José aqui, só que eu podia pregar um tempão, mas já deu 7h40, deu meu horário. Vamos colocar de pé para crer que eu estou acabando. Vou te falar o que é alguém próspero, que avança de acordo com a Bíblia. Posso ou não? José é um ramo frutífero. Se fala que José é um ramo frutífero, quer dizer que tem ramo que não? Sorri para uma pessoa bem bonita, ou vai quem está do seu lado mesmo, seja um profeta. Fala assim, você vai ser frutífero. José é um ramo. A bênção de Jacó, de Israel é muito legal, tem coisa que ele fala no futuro, mas de José ele já fala, José é um ramo frutífero. Ramo frutífero, o que mais? Junto a? Por que você está falando isso, pastor? Quem era a fonte? De quem José veio? Do seu pai. Ele traz o seu pai lá daquele lugar para perto dele. Ele não esquece do pai, ele não esquece dos irmãos quando ele está lá, quando eles vêm e se dobram, que ele podia dizimar eles, deixar eles morrendo de fome. Ele não. José é ramo frutífero, junto à fonte. E será como árvore plantada junto à ribeira das águas, fonte de águas. Fonte de água também é poço. Ok, vamos lá. Seus galhos... Não entendi. Isso é muito importante. Que sentido, pastor? José é ramo frutífero. Seus galhos se estendem sobre o muro. Por que você está falando isso, pastor? Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. O mundo pode construir limitações para você, mas se você é frutífero, você transpassa. A palavra transpassar, que é overcome, é a mesma que está lá em Apocalipse dizendo, ao vencedor, aquele que transpassa. Pai, levanta uma geração na Fazenda Rio Grande, que nenhuma limitação, nenhum muro vai poder segurá-los. Amém, amados? Amém, amados? O pai está contando a história dele, falando, José é frutífero, porque foi tudo contra ele durante 13 anos da vida dele. Eles já perseguiam ele quando ele era menininho lá, quando ele fez 13 anos, e eu dei uma túnica para ele. Amém, amados? Ele já era perseguido, mas ele é ramo que ultrapassa os muros. Estava lá no Egito, em todo um cenário, estava limitado, ele não podia sair daquela situação, uma cidade fortificada, tem um monte de coisa dessa palavra aí, mas ok, muros, quiseram dar limitação para ele, mas José não tem limitação. Pai, levanta uma geração que não tem limitação. Amém, amados? E aí é o que ele fala, aí é bom demais, os flecheiros lhe dão amargura, os seus próprios irmãos, aqueles que têm arcos também, lhe dão amargura, atiram nele, os flecheiros dão amargura para ele, atiram contra ele e o aborrecem. Mas José posta lá reclamando, fala mal de todo mundo, briga, murmura. Não, vou te contar como é que o próspero age. Vocês estão aqui? O seu arco, porém, não entendi. Seu arco, porém? Todas as vezes que atacam a igreja, falam as coisas, eu falo para ninguém não responder. Fica quieto. Esses tempos eu fui num outro lugar, me pararam lá um pessoal que era aqui da igreja, me pediu desculpa lá um tempão, depois de uma viagem nosso louvor lá, estava lá, eu preciso falar com, me esperaram até 2 horas da manhã lá para conversar. Eu falei, o que vocês querem conversar? Não, pastor, nós saímos da igreja e falamos muito mal da igreja. Não. Falei, alguém respondeu de volta? Não. Então está tudo bem, amados, vocês estão perdoados. Da minha parte não tem nada. Seu arco permanece? Seu arco permanece? Seu arco permanece? Depois Paulo fala sempre, ao que perseverar, ao que perseverar, ao que perseverar, ao que perseverar. Olha lá, ó. O seu arco, porém, permanece? Mesmo tendo amargura, mesmo tendo aborrecimento dos seus irmãos, dos flecheiros. Continua avançando, você vai continuar prosperando independente do que estiver acontecendo. Não é o seu sentimento, não é as coisas, não é o cenário. Aí ele fala assim, ó, e os seus braços são? Pelas mãos de quem? Do poderoso. Opa, então quer dizer que o braço dele é firme, mas não é porque ele é firme, é porque os seus braços são sustentados, são ativos por quem? Por Deus, porque Deus não dá aprovação maior do que nós podemos suportar. E se há uma aprovação, já vem com ela a graça para que nós possamos vencê-la. O Senhor não tenta ninguém, o homem é tentado pela sua própria concupiscência. Amém, amados? Estou citando 2 textos do Novo Testamento aqui. Ok, vamos lá. Pelo Deus, aí começa a parte linda,
Aí olha Jacó contando a história. Quem lembra do cu de quinta? Se você não lembra, assiste lá, depois você vai entender o que eu estou pregando aqui agora. Olha que coisa linda. Ele fala assim, ó: seu arco porém permanece firme, os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de... Lá quando Jacó levantou uma pedra e falou: essa pedra aqui é um altar, derramou sobre ela azeite. Se o Senhor me guardar, se o Senhor for comigo, então será o Senhor meu Deus, Deus de Israel. Se o Senhor me guarda, se o Senhor me sustentar e me trazer em segurança para meu pai. Ele cita aquele momento dos céus abertos sobre ele. Ah, meu Deus. Pelo pastor e a pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo o qual agora eu preciso explicar isso aqui. O primeiro patriarca nem fala que ele abençoou o filho, porque ele tinha um filho, único filho, primogênito, Isaac. O segundo Isaac fala assim, ó: você tem as bênçãos do teu pai Abraão e você tem a minha bênção, eu te abençoo, você frutifica, você multiplica. O Israel o Israel começa uma sequência para destravar a vida do filho. Olha o que ele fala assim, ó: pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te... com as bênçãos e com as bênçãos do seio da mate. Deixa eu te falar aqui, ó: José, ramo frutífero, José prospera. Vocês estão aqui comigo, amados? José trouxe a geração dele para um nível acima. Ele trouxe para um nível acima. E o pai, na hora de abençoar José, ele fala assim, ó: você tem as bênçãos dos mais altos céus, você tem a bênção dos seus pais, você tem as bênçãos dos mais altos céus. Quem pode dizer amém? Porque naquele tempo, bênção, uma das formas de bênção era chuva, provisão, para ter água, para não ter seca, para não ter... Ele fala: você também tem as bênçãos das profundezas da terra. O que Isaac fazia mesmo? O que Isaac fazia? Cavava poças. Vocês estão aqui? As coisas, tesouro, ouro, pedra preciosa, você sabe que está onde? Ele começa a falar: você vai ter bênção lá de cima, você vai ter bênção de baixo. Aí olha ali, olha lá. E também com bênçãos das profundezas e com a bênção dos seios e da... Aí ele fala assim, ó Jacó, a gente sempre abençoou a partir do pai, mas José, eu te abençoo também a partir da tua mãe, porque tem coisas lá de Labão, lá da história de onde foi tirada a tua mãe da família, que também foram boas. Nem tudo era bom, mas eles prosperavam, as coisas tinham. Eu te trago a bênção. Isso aqui, amados, eu trago para a sua vida também as coisas que tinha na família da sua mãe, nas gerações da sua mãe, de onde você foi amamentado. Vocês estão aqui mesmo ela tendo morrido, eu trago essas bênçãos à existência. Aí ó: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos. Aí ele fala assim: filho, eu te abençoo com tudo que eu tenho, mas você vai abençoar uma outra geração de forma mais poderosa ainda. Meu apóstolo, nosso apóstolo, quando esteve aqui 15 anos atrás, fala muito meu coração. Quando ele veio, ele falou: vocês construíram muito nesses 15 anos, mas eu vou contar para vocês, foi só o fundamento. A partir de agora, vocês farão coisas muito maiores. Amém? Pai quer que o filho exceda. Pai quer que o filho exceda. E aí ele fala: as bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas... estejam elas sobre a cabeça de José. A autoridade que fala cabeça. E ele fala: por quê? Do alto da cabeça, do qual foi distinguido entre os seus irmãos. Desde pequeno, José manteve fazendo aquilo que ele tinha que fazer, mesmo não sendo aceito pelos seus irmãos, mesmo sendo enganado na casa de Potifar, mesmo sofrendo anos na prisão, mesmo sendo esquecido, mesmo depois que ele era líder no Egito em todas as coisas. Seus irmãos vêm sem amargura, os flecheiros atiraram, entristeceram, deixaram, mas ele não devolveu com amargura. Ele trouxe os irmãos, ele manda os irmãos de volta com uma carruagem, com um monte de coisa. Vocês estão aqui comigo, amados? E ele se distinguiu dos seus irmãos. Quando o Senhor vai levantar uma geração que é distinta de todas as outras gerações, que responde com amor, que vai remir, que vai pedir perdão, que vai fazer. Amanhã começa nossos pedidos de perdão público. Amanhã, Carol. Que o Senhor levante uma geração para remir uma outra geração, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Vamos orar. Baixe sua cabeça, por favor. Você está aqui pela primeira vez. Eu quero te convidar a fazer algo. O que, pastor? Entregar a sua vida para Jesus.
A prosperidade começa com o nascer no reino dos céus. O avançar é sair das coisas do mundo natural e atingir o mundo sobrenatural. Como é que eu faço isso, pastor? Não é por obras para que ninguém se glorie. Eu quero te conduzir numa oração. Se você está aqui, está afastado dos caminhos do Senhor, quer se entregar aos caminhos do Senhor, eu quero te convidar a estar fazendo isso. Como é que eu faço, pastor? Coloca a mão no seu coração e repete comigo uma oração aí. Diga assim, ó. A igreja toda vai repetir comigo. Diga, Senhor Jesus, nesse momento eu te entrego a minha vida. Eu te declaro como meu Senhor e meu Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros. Eu libero para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade. Eu também declaro que Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Ele é o meu Senhor, meu dono, meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. E quem concorda diz: Se você está me assistindo pela internet, assistiu essa palavra, ou ouviu num podcast em algum lugar, procura uma igreja Bola de Neve próximo da tua casa. Se não tiver uma igreja Bola de Neve, vá lá num pastor, numa igreja que pregue a Bíblia. O Espírito Santo vai testificar o seu coração e procura uma igreja, vá congregar. Isso é extremamente importante. Amém, amados? Você que está aqui nesse lugar, ó, tem essas amadas aqui, ó. Nós queremos te conhecer. Anotar seu nome, seu telefone, te falar das programações da igreja. Se você veio aqui, Deus é que te trouxe. Deixa a gente ter um tempo com você. Pastor, tem uma igreja próxima da minha casa, nunca mais vou voltar, ou estou visitando que sou de outra cidade. Procura uma igreja próxima da sua casa, não tem problema, mas deixa a gente conhecer. Podemos, amados? Em nome de Jesus. Vamos abaixar as cabeças. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão que eu quero orar com você aqui. Com você particularmente, não vou te chamar aqui à frente não, mas levante sua mão aí para eu ver, eu quero orar. Amém, glória a Deus. Glórias a Deus. Pai, eu te peço, abençoa essas pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez. Toca essas vidas, são experiências contigo, com o teu Espírito Santo. Faz de forma sobrenatural o que ninguém pode fazer. Ao ouvir um louvor, ao escutar a palavra, que sejam tocados pela tua presença, em nome de Jesus. E quem concorda diz? O louvor vai conduzir a adoração.